ótimo, enquadramento ótimo. Então, Montei seja uma estrutura. Obrigada. Vou falar a Obrigada. mesma coisa que eu falei para a Kennedy, porque não tem jeito, né? Que delícia ter você de volta na sala de aula, na minha sala de aula. Tá vendo? Eu que agradeço o convite. Fico sempre muito feliz de falar sobre essa pesquisa que eu tanto me orgulho assim de ter feito. Lembrando que agora você vem na versão estudante de mestrado, né? Tem isso agora. Conta um pouquinho para os meninos quem é você. Se apresenta, por favor. Vou me apresentar, então. Bom dia, gente. Meu nome é Rita. Eu formei em jornalismo na FAESA em 2018. Eu trabalho na Rede Gazeta, na parte de redes sociais e distribuição. Eu sou analista lá. Eu estou na Rede Gazeta há 5 anos e nesse cargo há 2 anos e meio. E o mestrado eu consegui passar nesse processo seletivo que eu tentei no final do ano passado. No mestrado eu estou estudando jornalismo hiperlocal e local e deserto de notícias. E é isso, eu trabalho na redação de A Gazeta, né? Fui repórter, estagiei como repórter e agora eu estou nas redes sociais e no mestrado aí, à distância agora, pela UFES. Tá tudo em home office, né? Tanto no mestrado quanto na produção também da Gazeta. Tudo no home office. A Gazeta a gente vai uma vez por mês, assim, para ter um rodízio, mas tá bem parado mesmo, presencial. Entendi. Mas na produção, não. Não, muito pelo contrário, aumentou, né? É verdade? Com essa pandemia, assim, o fluxo está muito maior. Esteve maior, agora está acalmando. Mas tá muito, assim, são muitas matérias, muitos internautas mandando dúvidas, então tá realmente mais intenso, assim. Interessante. Bem, então eu vou te deixar à vontade. Se alguém quiser liberar o microfone a qualquer momento, os colegas podem liberar e fazer alguma intervenção. E eu queria que você apresentasse aí para a gente. Você quer que eu projete o já não? Se você quiser deixar ele pausado na capa, que vai ser um dos elementos que eu vou falar, eu acho que é o mais essencial, assim, para visualizar na hora das fotos. Tá, joia. Eu vou fazer aqui, então. Vou pedir para os alunos se manifestarem aí para dizer se estão enxergando. Estou enxergando só agora uma só rodinha, Mirella. Né? Agora foi, professora. Agora foi. Mas eu enxergo mais a Mirella do que a Rita. Opa! Agora só a Rita. Hein? Gente, eu não sei o que é isso que compartilhou. Peraí. Vou descompartilhar. Opa! Descompartilhei. Tá bom. Então eu vou para slide. E tá agarrado aqui o negócio. Peraí. Compartilhar. Área de trabalho. Vamos ver se eu consigo. Parece que entrou uma coisa aqui e eu não consigo tirar. Peraí. Eu tô te vendo. Então, peraí que eu vou tentar compartilhar. Tô me vendo agora. Compartilhar. Na sua tela. Agora, vou tentar compartilhar de novo. Isso. Janela do dispositivo, vou colocar. Achei seu slide. É um amarelinho com preto. Isso. Né? Isso aí. É esse aqui, né? Então, vou colocar... Você tá enxergando? Não tá aparecendo. Ai, meu Deus. Por que eu sou assim? Vou tentar de novo, então. Compartilhar. Área de trabalho. Vou colocar aqui. Janela do dispositivo. Compartilhar. Aí agora eu vou abrir o PowerPoint. E agora? Agora tá carregando aqui. Eu tô me vendo na sua tela. Que coisa. Será que eu teria como entrar com o PowerPoint aqui? Clica no PowerPoint para ver, que aí eu acho que vai dar certo. Cliquei. E agora?
Vocês têm que estar enxergando a minha janela aqui, o que eu estou enxergando. A gente está enxergando o que você está enxergando. Não? Não. Não. Agora Não, o tá. PowerPoint você não está vendo, né? Tá o Não. PowerPoint? Não. Não, Tá, agora... tá o chat. A sua tela. Eu vou interromper, então eu vou Professora voltar de Cida, novo. acho que era Compartilha. só ter clicado no arquivo ali de PowerPoint quando mostrou a tela. Mas é porque não é aquele não. Entrou uma outra coisa que eu não sei o que é. Peraí, tela inteira, vou entrar nessa tela inteira aqui. Compartilhar. Ver o que vocês estão vendo. Estão vendo o Teams. Certo? Sim. Sim. E agora? PowerPoint? Agora o PowerPoint está. Isso, agora abriu o PowerPoint. Agora foi. Opa, show, Rita. Consegui, que vitória. Agora meu Deus. sim. Há 5 anos a gente vai passar vergonha contando essa história. Já estamos passando. Já estou passando. Perrengues do home office. Com você, Rita. Então tá bom. Bom, gente, eu fiz essa pesquisa em parceria com a Carolina Malizek. E como o título diz, buscamos encontrar os limites do jornalismo na publicação de suicídios. Nós fizemos uma análise da grande reportagem da Galileu, da revista Galileu, que trouxe o suicídio como tema de capa em 2017. Os porquês, né, que nós escolhemos o tema. O primeiro foi o tabu que existe na sociedade em geral quando se fala de suicídio. Nas próprias redações, na nossa profissão, né, um assunto que não se sabe muito bem como tratar. Então, isso nos aguçou essa curiosidade. Também, na época, teve a gravação o lançamento da série Os 13 Porquês. E isso fez com que aumentasse, de acordo com o Google Trends, uma busca de 70% nos termos de suicídio. Outro dado que a gente levantou foi um aumento de 445% nas ligações ao Centro de Valorização da Vida, que é para onde as pessoas podem ligar quando elas se sentem angustiadas, uma instituição voluntária. E tudo em função da série. Tudo em função da série. Porque Exatamente. eu li algumas coisas sobre a série e também alguns psicólogos falaram que era uma série um pouco perigosa porque ela tinha alguns gatilhos, né? Sim. O episódio onde a personagem tira a própria vida, ele também teve que ser até retirado da série depois, né? Mas aí já tinha feito Um estrago. um estrago. Exatamente. E nessa mesma época também surgiu aquele jogo Baleia Azul, que foi tratado na mídia como jogo suicida, que tinha a última etapa, o jogador tinha que tirar a própria vida, e aí a gente pesquisou o tema também, e ele teve um aumento repentino, de acordo com a ferramenta, tudo na mesma época. Esses foram os porquês. E só contextualizando o que é o suicídio, né? Alguns autores, como Kovacs, tratam que é um processo, em sentido amplo, é um processo autodestrutivo e inconsciente. E a Organização Mundial da Saúde diz que 90% dos casos de suicídio são evitáveis. Então, como que a mídia pode ajudar, né? É a grande questão. Então, no nosso trabalho, a gente conceituou jornalismo de revista, grande reportagem e também um capítulo muito importante que foi a ética jornalística, que é um assunto aí da aula, né, da Mirella. A ética jornalística ela é importante, com certeza, não só no jornalismo, né, em todas as profissões, mas principalmente no jornalismo. Porque o alcance da mídia ele é gigantesco. Você não sabe se a reportagem que você vai fazer vai atingir alguém que tem algum gatilho em relação ao suicídio, alguém que está com depressão. Então, se tratando desse assunto, tem que redobrar a atenção. E o que nós identificamos? No Código dos Jornalistas, Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que ele vigora há mais de 30 anos, na época com 5 capítulos, nenhum tratava sobre o suicídio, sobre como abordar o suicídio e cobrir casos assim.
Especificamente, né? Especificamente. Porque acaba que ele traz comandos mais genéricos e aí cabe uma interpretação que é difícil de ser feita com relação a essa temática, né? Exatamente isso, não tem nada específico. E aí, Rita, desculpa te cortar, mas tem uma coisa falar. que você falou que eu achei bem interessante, a dificuldade da gente falar do assunto também acaba favorecendo que ele cresça, né? E a dificuldade, às vezes, que a gente tem de falar a própria palavra, né? Exatamente. Muitos psicólogos dizem que é uma questão mesmo relacionado com o tabu, né? De alguns temas serem tão dolorosos que a gente evita, inclusive, a gente tem dificuldade, inclusive, na pronúncia das palavras. Exatamente, para você ver, né, a barreira que tem sobre o assunto. E existem 2 manuais que tratam disso que ajudam bastante, que é o da OMS, né, que o nome é Manual para Profissionais da Mídia. Da Organização Mundial de Saúde, né? Isso, exatamente. E o da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é Comportamento Suicida, Conhecer para Prevenir. Tem a foto deles aí, se você quiser passar para o pessoal conhecer. Essa foi a revista, né? Isso, essa aí é a capa, os porquês, e tem os manuais. E eles são bem úteis, porque eles trazem orientações específicas do que o jornalista deve fazer, do que o jornalista não deve fazer, e que é bem legal a gente procurar, né, saber e se informar. E os manuais, eles mostram que, dependendo do mote da matéria, ela pode sim ajudar as pessoas a prestarem atenção nas outras ou as pessoas até desistirem. Foram comprovados estudos e isso tudo tem nos manuais. Então, também foi um instrumento que a gente usou bastante na análise, esses 2 manuais aí. Esses manuais estão disponíveis, né, na internet? Estão, eu tenho o link também, se você quiser, mas eles estão na internet. Sim, depois eu disponibilizo para os alunos também. Ótimo. E são bem de fácil leitura, você lê bem rapidamente, assim, tá nada complicado, é realmente muito, muito útil. Bom, na nossa pesquisa, a gente utilizou 2 metodologias, que foram a de análise de discurso, que, de maneira geral, estuda como a língua produz sentido, né? E o estudo de caso, que privilegia um caso em particular, que foi o da grande reportagem. Essa grande reportagem, nós analisamos o lead, as fontes ouvidas da matéria, a capa, as fotos e os infográficos. Não foi uma análise de conteúdo, né, de texto, completamente. De texto mesmo, nós analisamos o lead, que é bem forte. Inclusive, eu vou começar por ele. Quer que eu volte aqui? Pode aqui, voltar. Né? Isso, tá na parte da análise. Na verdade, é mais para frente. Para frente? É porque eu tinha visto uma imagem aqui da grande reportagem. Deixa eu passar, então. É da fundamentação em si. É parte dos manuais. Né? É aqui? É o próximo. Vai, pode ir. Bom, as cores, a reportagem utilizou o branco, o preto e o amarelo, né? Que é bem simbólico isso, visto que também é a cor do Setembro Amarelo. E sobre o lead, a repórter começa narrando. Bruno gostava de ouvir rock britânico, estudava direito e gostava de assistir ao Poderoso Chefão, o filme. E, enfim, ela vai narrando características, né, do jovem e, ao fim, traz uma citação da mãe, dizendo que ele tirou a própria vida em outubro. O que a gente pode interpretar disso? A repórter ter colocado apenas o primeiro nome dele e características comuns de um jovem, dependendo da realidade de cada um, a gente pode pensar, nossa, eu posso conhecer um Bruno, ou eu conheço um Bruno. Então, traz essa proximidade para a realidade do leitor também. E
a análise do discurso, ela fala que todo discurso ele se relaciona com o outro, tanto um discurso do futuro quanto um do passado. Então, é facilmente associado a qualquer pessoa da nossa vida. Pode ser um colega de faculdade ou pode ser um primo, né? O Bruno é uma pessoa comum. E a reportagem, ela mostra isso, o lead, né? Ele mostra que não é um caso isolado, é algo que acomete qualquer pessoa. E a gente teve essa interpretação e analisou dessa maneira. A capa... Como traz vários elementos aqui no lead, né? Fala do que gostava, do que fazia. Tem vários pontos que a gente pode se identificar, né? Se não com a história inteira, com pedacinhos dela, né? Mesmo que seja pela idade, o cabelo loiro, né? Enfim, bem bacana. Pois é, bem forte, né? Foi bem interessante, assim, no dia. E eles ouviram vários familiares aí na matéria, foram 18 fontes que a reportagem ouviu, foi bem completa, assim. Um outro elemento legal de mostrar para vocês é a capa. Acho que está no anterior. Eu coloquei. Isso. Bom, essa capa eu não sei se vai dar para visualizar, mas no pulso tem uma cicatriz. E que quando a gente percebeu isso, assim, eu lembro até hoje que foi um ponto super importante da análise. E as imagens, né, elas falam por si só, elas são um discurso, né? O discurso não é só texto. E a análise feita foi que esse pulso, ele era um sinal, ele estava dando um sinal de que a pessoa pode não estar bem e dar pequenos sinais. E aí, claro, é um modelo, né? O olhar dele a gente interpretou também como um pedido de ajuda, assim. Repare, né? O suicídio está aí, os sinais estão aí estampados, como a capa já traz o título grande, né, em destaque, e essa cicatriz, ela significou isso, assim, a pessoa pode estar pedindo ajuda, e às vezes uma pessoa bem informada sobre o assunto pode perceber e ajudar de alguma forma. E a coragem da revista também, de fazer uma capa tão forte, né? E trazer um assunto tão emblemático. Só dar um recadinho para o pessoal da turma que, se alguém quiser fazer alguma intervenção em algum momento, pode ficar à vontade. Só liberar o microfone. E aí, assim, a gente analisou, né, essa capa com a análise de discurso. Outro elemento para destacar as fotos são bem legais, assim, de mostrar. Elas estão mais para frente aí. Rita, Nicole aqui, gostaria de falar uma coisa. Oi. Tudo bem? Assim, acho muito relevante você estar falando disso, porque até voltou a terceira temporada da série agora, né? Recentemente. E aí, vocês falando dessa questão dos sinais, eu lembrei de quando a Hannah, ela ainda não tinha se suicidado, que é a principal, né, da primeira temporada. E aí você vê tantos sinais que ela dá e ninguém percebe. E a gente que assiste ficava assim, eu pelo menos, né? Nossa, como que ninguém tá percebendo que ela tá dando sinal que ela vai se suicidar e pode acontecer? Mas a gente vê isso numa série e às vezes na vida real, nós mesmos, no individual, a gente não consegue perceber o sinal da pessoa que tá do nosso lado, sabe? E aí eu acho muito importante essa questão de você estar falando e também de como o jornalista pode ajudar nisso, porque às vezes a gente mesmo deixa passar despercebido. Sim, serve para o jornalismo e serve para a vida. Isso. Muito legal. Bom, eu ia falar mais para o final, mas já vou fazer essa intervenção, então, rapidamente. Eu levei essa pesquisa para a minha área de trabalho e ano passado, todos esses anos a gente vem fazendo algumas campanhas no Setembro Amarelo. E um dos motes que eu sugeri no ano passado foi frases para não dizer com pessoas com depressão e sinais de que a pessoa pode estar passando por algum problema e como ajudar. Porque muitas vezes a pessoa só precisa de uma palavra e de uma indicação, assim, olha, procura ajuda, tem alternativas. E essas frases foram bem aceitas, assim, porque muita gente, às vezes, quando vê que a pessoa está desanimada
ou tá triste, fala, para de frescura. E não é assim que tem que se tratar, é um assunto muito sério. Isso então... é muito legal, porque até alguém comentou logo no início da aula, né, quando a gente estava falando que você viria, que existia um shopping, que as pessoas sempre... existiam muitas pessoas que procuravam aqueles locais. Existem esses locais tidos como sagrados aí pelos suicidas, né? Sim. E que, às vezes, colocar uma frase naquele local pode impedir, né? Pode levar a pessoa a um pensamento, assim, deixa eu parar para pensar. E se parar para pensar, impede que ela cometa o suicídio, né? Exatamente. Eu não tenho certeza se foi na ponte nos Estados Unidos ou na China, mas eles colaram várias frases. Foi uma campanha bem interessante. Muito bacana. E uma folha de papel, né? Pode salvar uma vida. Exatamente. Então, realmente, o comentário aí da Nicole, na série, ela busca a ajuda de um professor, depois ele se culpa se ele não tinha que ter perguntado mais o que estava acontecendo, se ele devia ter insistido com ela, né? As pessoas não acreditam que a pessoa vai chegar nesse ponto, né? Na série a gente vê isso, que eles veem que ela tá mal, passando por algum momento, mas falam, talvez ela não faça isso. Exatamente. E é um pouco também de não considerar que existe um sofrimento no outro. Porque quando a gente olha, a gente tende a avaliar do nosso ponto de vista, né? Ai, tá com frescura, igual a Nicole falou, tá com frescura, ai, que bobagem. Mas só quem consegue medir a dor do outro é o outro, né? Não é gente. E a gente tem que entender claramente esse processo, né? O que é uma besteira pra gente não vai ser pro outro, né? Então, não tem como realmente julgar. Bom, a análise das fotos, né? A revista, ela fez bem em colocar modelos para identificar as fotos, porque, de acordo com os manuais, jamais se deve divulgar fotos de falecidos. Claro que no jornalismo tem um parênteses para quando o suicídio tem a ver com crime, né? Como quando o marido matou a mulher, assassinou e depois ele tirou a própria vida aqui no Espírito Santo. É um precedente. Então, a reportagem, ela seguiu certinho essa questão. E aí, análise para a primeira foto. Aí a gente vê que o modelo está no que se parece um parapeito. E todo esse olhar para baixo, essa postura, significa que ele pode estar perdido, procurando ajuda, sem saber o que fazer. A segunda foto, a análise feita foi que a modelo, né, a pessoa, pode, nessa situação de ansiedade, de depressão, ela vira uma espectadora da vida. Ela vê a vida passar e muitas vezes não participa dela. Muitas vezes tem esse descontentamento e não consegue se mover, não consegue ir para fora, porque tudo isso é bem paralisante, né? Você pode passar aí. Na segunda foto, a gente interpreta que o rapaz ele pode ter desistido, né, de tirar a própria vida. De novo, volta muito para o olhar. É algo que a reportagem evidencia bastante. Como o olhar pode dizer tanto. Então, aí a gente interpretou que ele desistiu, que ele refletiu, mas que ele precisa de ajuda para continuar nesse caminho, né? E muitas vezes é por meio de um olhar. E já na outra situação, já foi uma construção mais negativa. A modelo que estava em casa, e a mulher, né, que estava em casa, na janela, a evolução dela já foi para ir para o parapeito, que representaria essa terceira foto. Mas ela ainda não fez isso, né, não consumou. Então, ela pode, de certa forma, estar ainda aguardando alguma ajuda ou refletindo. E como isso a última foto é o que encerra a matéria, também pode ser interpretado como ainda tem jeito, tem solução. Tanto que a matéria traz dados da OMS também, que suicídios são evitáveis,
Então, ela ainda não consumou, né? Deixa essa dúvida. E aí, você se informou até aqui, qual o seu olhar daqui para frente em relação ao tema, né? E foi essa interpretação. E é interessante esse jogo de escuro e claro, né? Uhum. Porque tem muito isso no suicídio, a gente talvez tenha dificuldade de entender por que a pessoa faz isso, por que a pessoa chega, né, a tirar a própria vida. Então, eu acho que sempre existe uma névoa, assim, né? Um lado escuro que talvez a gente nem atinja, né? Nem consiga entender. Exatamente. Tem estudiosos que tratam o suicídio como uma vingança, que a pessoa pode fazer para deixar as outras se sentirem culpadas, só que aí outros estudos confrontam isso, né? Realmente é uma discussão muito ampla, assim, que tem várias vertentes. E uma frase assim, importante de destacar é que o André Trigueiro, um dos autores que a gente utilizou, ele diz: o câncer, a hanseníase, a AIDS, a campanha é totalmente feita com informação, divulgando manuais, divulgando prevenção, e o suicídio já está mais comprovado pelos dados da Organização Mundial da Saúde e vários estudos que ele pode ser evitado. Então, o único meio é a informação, e o jornalismo ele não pode simplesmente deixar de falar, né? Uhum. Por isso que eu vou para as considerações finais, se alguém quiser fazer algum comentário antes... Não. Tem a questão dos infográficos que você ressaltou. Isso, aí eles trazem os gráficos por casos por 100 mil habitantes, acredito que por gênero também teve aí, não tenho certeza. Só que aí foi uma análise maior. Uhum. Mas eu não estou enxergando daqui, mas isso aí. Bom, as considerações finais. Analisando a reportagem, a gente viu que foi de acordo com o que dizem os manuais. Eles ouviram várias fontes, vários lados, e o interessante também é que eles ouviram pessoas que já tentaram tirar a própria vida. Então, tem um local de fala e a pessoa pode dizer o que ela sentiu para chegar a esse ponto. E o mais importante é que ela não desistiu, né? E uma conclusão assim, que a gente teve é que nos 4 anos de faculdade, ninguém nunca apresentou assim, em sala de aula esses manuais. Uhum. Eu fui conhecer na redação porque um amigo tinha interesse no tema também. Isso, porque também eu, na época que trabalhei em redação, não lembro de ter acessado esses manuais, nunca. Pois eu não entendo, assim, realmente a gente precisa mudar isso, precisa tratar, é muito importante você ter trazido o tema, já ajuda bastante. Mas é isso, assim, a gente lendo os autores da área da saúde também, por que não falar, por que não prevenir? A gente percebeu que a campanha de Setembro Amarelo não tem a mesma visibilidade que câncer de mama, que é o Outubro Rosa, Novembro Azul, não tem a mesma visibilidade. E aqui nós temos o CVV, né, que fica em Jucutuquara, nós temos as ações. Claro que em 2017 também aconteceu um evento, o 5º Encontro de Prevenção, que eles trouxeram o André Trigueiro, né, que é um autor bem conhecido nessa área, e isso foi muito importante, são pequenos passos, mas não tinha. E como os manuais mostram, é muito pouco, assim, a presença de matérias positivas para falar sobre suicídio. Você não precisa noticiar pura e simplesmente que alguém morreu por isso, não é assim. E o manual deixa muito claro mesmo que para você sempre se colocar no lugar do outro. E aí ele lista uma série de pessoas para você refletir e se perguntar, vale publicar? Isso vai ser positivo? Uhum. E, enfim, eu aconselho muito a leitura e que a gente sempre pense como pode ajudar e não o suicídio depois de consumado, né? O que pode fazer para evitar, né? Exatamente. Assim, suicidas, né? Exatamente. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Uma colocação? Pode falar no chat também, que eu leio aqui para a Rita.
é um tema muito desafiador, né? Para o jornalista, para o estudo, eu acho que já foi bastante desafiador, vocês na faculdade já buscavam entender, né, esse processo, sem ter, de repente, tanta experiência de redação. Sim. Mas eu acredito que é um tema importante, mas muito desafiador para fazer cobertura também, né? Com certeza. E acaba que, por eu ter estudado o tema na redação, é legal que eles sempre recorrem para perguntar, e é interessante porque poderia ser distribuído, né? Nas faculdades, mas é justamente isso. Falta incentivo, às vezes até financeiro, para essa campanha, talvez, né? Mas é bem interessante, assim, para a gente é um presente você estar aqui, porque como é importante falar disso desde a faculdade, né? Então, hoje eles têm a oportunidade aqui no terceiro período de a gente já plantar uma semente para que quando surgir algum tipo de pauta nesse sentido, a pessoa pode só ter a reflexão e a criticidade de dizer que existe algo que ela tem que saber antes de fazer, né? Isso aí. E aí recorrer a esses manuais, enfim, a mais informação, né? Com certeza, é super bacana mesmo manter isso vivo, esse assunto, ainda mais na aula de ética, né? Eu lembro de um caso na Gazeta, não sei se foi o Alisson que escreveu um artigo, uma vez que parou a ponte. A empatia pulou da ponte. Isso aí, parece. Eu lembro de um Aquilo pedaço foi do tão texto. compartilhado no Facebook, as pessoas compartilharam tanto, eu só via isso no meu Facebook o dia inteiro na época. Foi. E aquilo foi importante, né? Porque as pessoas ficavam gritando pro cara pular, para as pessoas andarem de carro, tipo, foda-se você, pula logo e pra gente ter saído aqui da ponte. Isso pra mim, aquilo me abateu tanto. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes isso já deve ter acontecido? E a gente nem sabe. Pois é, inúmeras, né? Eu tive um encontro uma vez com um coronel do Corpo de Bombeiros que trata dessas ocorrências na ponte, que a gente tinha um projeto aí na FAESA de estrutural, né, dessas questões, e ele falou muito isso, que por isso eles desviam o trânsito, assim, porque as pessoas vão e acabam incentivando que ocorra ao invés de entender que processo é aquele, né? Por isso eles passaram a fazer esse desvio, né, quando tem alguma questão ali. Eu lembro que ele colocou uma frase assim, não sei se foi esse texto, mas a ponte parou para a vida continuar, alguma coisa assim. Teve esse também. E essa ideia de empatia, né? Exatamente. De não julgar a dor do outro como pequena ou grande, ou você não tem condições de saber, né? Não tem. Esse artigo foi impressionante mesmo, como a Luísa falou, foi super compartilhado. E eu lembro que no texto ele até diz que tinha uma pessoa com uma camisa de uma religião e fazendo parte daquilo, assim, de uma crueldade, assim, né, sem tamanho, que não dá para entender. O Tiago colocou aqui no chat, da onde você teve essa ideia? Logo no iniciozinho, né? De onde surgiu? Você falou da série. Foi a série que te chamou a atenção ou você já tinha... Porque trabalho de conclusão de curso é um pouco assim. A gente escolhe um tema ou que a gente ama muito ou que a gente odeia muito, né? Porque a gente tem que ficar ali um período gigantesco estudando aquilo. Então, da onde que nasceu essa faísca aí? Na verdade, realmente, o meu tema de TCC era outro. Só que era um tema assim, que a gente estava com um pouco de dificuldade de achar um recorte. E aí... na faculdade, acho que a Mirella lembra, a gente sempre queria umas pautas mais assim, mais voltadas para uns assuntos, tipo entrevistar coveiro, essas coisas. Né? E aí a gente... Você sabe que eu lembro? Eu lembro de você e da Carol me perguntando sobre questões de morte, se eu conhecia algum texto. Eu até passei para vocês um texto da história da morte no Ocidente. Pois é um tema aí de interesse, mas eu acho que o que mais incentivou foi esse contato com o Ing. Ele era da Gazeta, e ele falava muito, assim, que em 2017 também ele escreveu uma reportagem super interessante sobre isso. E, inicialmente, o meu objeto de pesquisa ia ser analisar uma grande reportagem dele e da Laila, que ela tinha feito no dia.
Só que eu falei, eu não queria algo regional, eu queria algo para dar um destaque nacional, digamos. E, inicialmente, seria um livro-reportagem que iria trazer entrevistas com pessoas, com familiares e tudo mais. A ideia surgiu porque eu queria fazer um livro e juntou que a gente começou a ler as reportagens sobre suicídio e vimos como é importante. Só que aí o livro-reportagem a gente tinha que pedir autorização de um órgão de educação, porque é um tema... Assim como falar com reportagens É que explica pessoas, né? Tem questões éticas aí. Ia demorar muito. Aí a Emília, que foi minha orientadora, ela falou, olha, a Galileu trouxe essa reportagem aqui na capa. O que vocês acham? A gente começou a analisar, fomos ler e achamos esses indícios da série, de tudo. E eu acho que o interesse veio disso mesmo. Eu já quis fazer psicologia, acho um tema bem legal, então surgiu de área de interesse mesmo, assim. Eu acho interessante também a gente perceber que, às vezes, vão analisar só uma reportagem, né? Acha que é pouco quando vai fazer o projeto de TCC. Não, eu quero fazer um monte de coisa, ou quero fazer um produto. Às vezes a gente tem essa preocupação de fazer o produto e não sabe o quanto que a gente pode aprender na análise ali completa de uma reportagem, estudando cada elemento. O que traz também essa valorização do nosso trabalho. Olha como o nosso trabalho deve ser minuciosamente, né? Pois é. Percebido, explicado. É uma construção muito detalhada, né? Com certeza. E foi esse o pensamento. Eu falei, poxa, mas só uma. Aí, quando a gente começou, a gente teve que cortar a coisa, porque a gente, assim, tava ficando gigante. Eu imagino, pelo perfil de alunos que vocês eram, eu imagino o sofrimento. Pois é, analisando tudo, os mínimos detalhes, mas, nossa, foi muito legal, assim. E é bem importante escolher um tema de preferência que a gente goste, porque vai replicando, aí você vai para Intercons, apresenta, porque a pesquisa é isso, é não deixar morrer, né? Assim, bem importante. Com certeza. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Pode fazer no chat que eu leio. Deu uma travada aqui, mas voltou. Professora, eu tenho uma dúvida, assim. Eu ainda tenho aquela sensação de que as pessoas têm o senso comum de achar que falar na TV sobre o suicídio vai levar a pessoa que tem a vontade, né, tem o pensamento suicida, a fazer ele, tipo, a praticar, no caso, né, a cometer o suicídio. Como você vê que a gente pode, por exemplo, além das campanhas e tudo que a gente tem que reforçar mais, como que a gente pode trazer essa informação à tona para prevenir não só a pessoa, mas a família dela, porque às vezes a família também não tem muito conhecimento sobre o assunto, né? Sim. E aí, Rita? Como trazer na TV, você fala quando acontece algum suicídio ou você está falando mais de prevenção, assim? Da prevenção mesmo, porque, por exemplo, eu conheço, né, uma família que teve que passar por isso, e aí depois eles falaram, gente, mas eu não sabia como que meu filho poderia fazer isso, por que ele fez isso? E eu via que eles nem tinham conhecimento do que era, por exemplo, o suicídio, que ele ia fazer aquilo, né? Por exemplo, na televisão. E outro dado, assim, que eu esqueci só de ressaltar, que o nome suicídio jamais deve vir no título. Nem tirou a própria vida, nada. No título, realmente, só se for atrelado a um crime, só reforçando. Na televisão, por exemplo, volta e meia saem estudos da Organização Mundial da Saúde ou de órgãos de psiquiatria sobre dados, por exemplo, de adolescentes. A matéria ela pode trazer esse dado e falar na TV, mas lembrando, sempre tem que ter o número do CVV, porque a matéria ela sempre tem que deixar uma alternativa para a pessoa buscar ajuda. Então, na TV eu vejo, por exemplo, a taxa de suicídio aumentou entre os jovens. O suicídio muitas vezes está atrelado à depressão e ansiedade. Então, a matéria ela pode falar de suicídio sem citar o suicídio, falando sobre ansiedade, como ver a ansiedade no seu filho, ou como tratar a ansiedade ou depressão, quais os sinais, porque também tem um estereótipo que depressão é a pessoa que deita e chora o dia inteiro, e a gente sabe que não é assim.
Tem várias faces. Então, eu vejo que dá para abordar o suicídio sem falar e, realmente, por tudo que li, o caminho é mesmo esse de como identificar sinais, relatos de pessoas que passaram por isso, que superaram, histórias de superação, acho que é o melhor caminho mesmo. Sim. Sim, entendi. Obrigada, Rita. De nada. Assim como Ritinha, né, Ritinha, eu aprendi na redação como lidar com o suicídio nas redações. Eu acho que o trabalho da Ritinha é muito importante para a gente entender no curso como a gente vai chegar no momento da hora H que a gente vai trabalhar com isso, trabalhar com respeito a essas pessoas e também com respeito à ética, né, e à lei de gerar isso, para não ter matérias equivocadas como já houve em diversos veículos, matérias equivocadas falando sobre suicídio, muitas vezes nem citando um suicídio, falando o nome da pessoa que ela se matou, no lugar onde ela se matou, às vezes até como, em alguns jornais disso. Então, obrigada, Ritinha, pela palestrinha. Você é ótima. Eu que agradeço. Mas realmente, tem jornais grandes que divulgam, às vezes, eu sou a chata que mando mensagem e falo, olha, está errado, tipo, não faz o menor sentido. Colocando método no título, e a gente fez muito isso já, desse trabalho de encher e de ser o internauta que vai mandar um inbox, e eu acho que isso serve para todo mundo, assim, a gente pode fazer esse trabalho e chamar a atenção quando vê algo, quando pois está errado, pode mandar mensagem. Acho que é um papel de todo mundo, estudante, jornalista. Verdade. Rita, vou te agradecer demais. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Depois me passa, por favor, o link dos manuais, eu vou disponibilizar para os alunos. Essa gravação também vai ficar disponível para todos eles aproveitarem, poderem assistir novamente, mas muito obrigada mesmo. Tá? Que bacana. Eu que agradeço o convite. Vocês podem me procurar também, se quiserem, nas redes sociais. Qualquer canal, estou disponível aí para ajudá-los. Que bacana. Muito obrigada. Em breve vai vir falar do mestrado. Me chama que eu venho. Vamos tirar um print para eu poder guardar? Vamos! Mirela, tira aí. Eu ia tirar da... Agora você só tá longe, tem que distanciar, que você tá cortada para mim. E agora? Agora tá bom, vou fazer um print. 1, 2, 3 e... Peraí. Eu só não sei guardar o print. Como é que faz? Já sei como é que eu vou fazer. Conseguiu? Afasta de novo. Peraí, que parou aqui. Agora eu vou fazer, hein? Tô bicho nesse negócio de internet agora. Vou fazer da janelinha toda. Talvez. Tá bom. Foi. Te passo pelo WhatsApp. Valeu. Obrigada. Valeu pelo convite, gente. Até mais. Obrigadão por tudo. Tchau, Rita. Obrigada. Obrigado, até mais. Valeu, gente. Ei, pessoal. Foi legal, né? Gostaram? Sim, muito boa a fala dela. Muito legal, né? Tô colocando no chat aqui da aula de hoje. Lembrando que a gente tem a trilha lá, então tem o vídeo da Soraya para complementar a aula de hoje. Eu peço, pessoal, que vocês comecem a analisar os casos, porque a gente tem uma data aí para cumprir essa tarefa. Deixa eu até olhar aqui em novidades. Vocês olharam isso? Da análise dos casos. Vocês ficam tão quietos. Deixa eu olhar aqui. Eu não ouvi sua pergunta, qual foi? Parar a gravação. Deixa eu parar a gravação.